Carta de Paulo a Romanos, capítulo 8. Na minha Bíblia, a partir do verso 28, um texto intitulado como Mais que Vencedores, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Fala-nos, Senhor, através dela. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que diremos, pois, diante destas coisas? Para você entender a pergunta de Paulo, você tem que ler Romanos até aqui, né? E ver o que Paulo vai falar sobre o pecado, sobre sobre a justiça, sobre a limitação do homem, o desejo do homem de fazer o bem, e não querer e não conseguir fazer o bem. Sobre todas estas coisas vem uma pergunta para nós, e que quando nós olhamos todos os 7 capítulos primeiro, quando nós chegamos aqui, nós pensamos, não há o que fazer para nós, não há resposta para a nossa vida, não há como resolver essas questões, porque quando eu olho toda a condição humana, todo o pecado humano, toda a depravação humana, nós podemos dizer, estamos perdidos. Mas Paulo faz essa pergunta para nós e ele tem algumas respostas para dar para nós nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira resposta que ele dá, quando ele vai perguntar, que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo responde, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo, diante de tudo que você vê, da sua limitação que você tem, Paulo está dizendo, Deus é por você. Deus é a seu favor. Deus, olhando tudo isso e sabendo a nossa condição, conhecendo cada um de nós, sabendo que nós somos pecadores e por mais que nós pedimos a Deus, queremos fazer o bem, o mal sempre está diante de nós. Diante disso tudo, Deus está dizendo, eu sou a seu favor. Eu não estou aqui para fazer um cabo de guerra com você, eu estou aqui para ajudar você. Eu não estou jogando uma partida de tênis, fazendo com que você caia e se machuque. Não, eu estou fazendo uma partida de jogada de bola que você possa alcançar e tocar essa bola para mim, eu vou tocar para você, para que essa bola não caia, para que você não venha pecar, mas que você tenha uma vida abençoada. O que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, é que Deus, olhando a nossa condição, Ele é por nós. Ele não só é ao nosso favor, como Ele é contra o seu próprio Filho. Veja só o que diz o verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Deus se colocou contra o seu próprio Filho, Deus se colocou, creio eu que naquele momento do concílio de Deus com Jesus, no Getsêmani, Deus está dizendo para Jesus, agora não é hora de nós pensarmos em nós. Agora nós vamos pensar no ser humano. Vamos salvar o humano. E para isso ele dá o seu filho
para morrer por nós. Por isso que nós somos agraciados por Deus, porque sabemos que Deus nos ama, dá o seu Filho para morrer por nós e nos justifica. Quando você olha o capítulo 8, quando começa o capítulo 8, lá está escrito no verso 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É como se Deus olhasse para você e visse, como Ele vê a mim, um homem pecador, merecedor do inferno, que não tem nada de bom em si mesmo, mas quando Deus olha para você através de Jesus, vamos supor que esse óculos aqui seja Jesus, Ele vai dizer o seguinte para você, eu sei que você é um pecador, mas o sangue do meu Filho te purificou de todo o pecado. Porque um dia você aceitou Ele como Salvador e Senhor. Então, é a declaração de Deus que Ele não mais nos condenará, porque Cristo Jesus morreu por nós. Por isso que nós, quando continuamos a olhar o texto e vemos uma pergunta que vem até nós, que é o do verso 32, ele vai dizer no verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. E é exatamente isso. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus não só morreu por você, mas como Ele está à direita de Deus e intercede por você. Não é Maria que intercede por você. Não é os santos que intercedem por você. Quem intercede por você é Jesus. A cada momento que você peca, que você erra, e Deus olha aquele com seu olhar de justiça, Jesus diz para ele, eu morri por esse pecado. Quando o diabo acusa você de algum pecado, e você tem um coração sincero na presença de Deus, você pede perdão, Jesus vai sempre declarar, eu morri por este pecado. Ele não está condenado. Isso nos faz ter paz no coração, porque nós vamos avançando no texto e vai dizer que o verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Sim, nós podemos saber que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos deixar longe. A única pessoa que nos deixa longe de Jesus somos nós mesmos. Quando nós não cremos no poder dele, quando nós confiamos mais na nossa ação do que na ação dele, nós nos afastamos. Quando nós damos ouvido a este mundo, quando nós damos ouvidos às coisas deste mundo, às ofertas deste mundo, quando nós ouvimos o nosso coração pecaminoso e não a nossa mente consciente de que precisamos fazer a vontade de Deus, nós nos afastamos de Deus. Aonde está Deus? No mesmo lugar. No seu coração, na sua vida, dizendo para você, não faça isso. Não deixe de crer. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Confia em mim. Deus está no mesmo lugar. Mas infelizmente está fora de muito lugar. Quando as pessoas não permitem que Deus possa trabalhar em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes nós permitimos que Deus age aqui na igreja, no culto, eu abro meu coração, né, na escola bíblica dominical, mas às vezes no meu trabalho eu fecho os meus ouvidos. Às vezes no trânsito eu fecho os meus ouvidos. Às vezes as minhas relações com as outras pessoas eu fecho o ouvido para o Espírito. Quando eu tenho que fazer um negócio, talvez eu faça um negócio porque o governo é corrupto, então também vou ser corrupto. Né? Se o governo faz, por que eu não posso fazer? Se o outro faz, por que eu não posso fazer? Precisamos ouvir a voz de Deus. Porque quando nós não ouvimos e acabamos deixando de ouvir, é porque o pecado tapou os nossos olhos e tapou os nossos corações. E enfrentamos a morte todos os dias? Sim. Temos que sofrer para fazer a vontade de Deus? Sim. Temos que sofrer. Temos que pagar o preço para fazer a vontade de Deus? Sim. Por amor dele, enfrentamos a morte todos os dias. Eu vi essa semana passada, que uma cantora, não sei se é Bruna Carla ou Carla Bruna, alguma coisa assim, né? Bruna Carla. Ela declarou numa entrevista
que ela não cantaria num casamento homossexual. E ela foi rechaçada pela mídia, foi anulada, impedida, né, que é o meio de trabalho dela, de ganhar dinheiro, e ela preferiu fazer aquilo que a Bíblia diz, e está certo, é isso mesmo. E eu vi alguém postando assim, se eu for bloqueado porque faço a vontade de Deus, então é uma honra para mim ser bloqueado. E é verdade isso, a gente tem que manter a nossa posição como crentes, e se tiver que pagar o preço que nós tivemos que pagar, ele tem que ser pago, porque o que importa é fazer a vontade de Deus. Mas sempre sabendo que o verso 37 diz aquele texto que todo mundo gosta, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória já está garantida na cruz. O diabo já perdeu, ele sabe disso. Ele já está vencido. Jesus venceu o diabo na cruz. E quando nós recebemos Jesus como Salvador e crucificamos a nossa carne todo dia, defendendo a voz, ouvindo a voz do Senhor, dizendo não ao pecado, nós também somos vencedores. E no final de tudo, a vitória nossa já está garantida. Passamos o que vamos passar, mas a história é nossa. No verso 38 ele diz, pois eu estou convencido, essa palavra é muito importante, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem o presente, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Ninguém pode. Se um dia você levantasse de repente e falasse, quero ir para o inferno. Nem você consegue. Primeiro que você não vai fazer isso. Claro que não, né? Ninguém vai fazer isso. Mas se pudesse fazer, nem você. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, tem uma passagem bastante interessante sobre a nossa salvação. Se eu conseguir abrir aqui, eu leio. Hei de vencer. Aqui. Veja só o que diz Pedro, no capítulo. Atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está falando da nossa salvação. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E ele vai continuar. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Sabe aonde está guardada a sua salvação? No céu. Por Deus. Sabe o que não entra lá no céu? Pecado. O diabo também não entra no céu. A sua vontade, o seu coração pecaminoso, também não entra no céu. Então não tem como alguém perder a sua salvação que Deus nos garantiu. Está guardada com Ele. Graças a Deus que não está sobre a minha responsabilidade. Porque se estivesse sobre a minha responsabilidade, com certeza eu estaria condenado. Não está na sua responsabilidade. É Deus quem garante a nossa salvação diante daqueles que confessaram Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas uma frase interessante que Paulo vai dizer no finalzinho do texto de Romanos 8, que ele vai falar o seguinte: Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas estas coisas só pode vir por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você abrir no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai dizer que a nossa fé está firmada
em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 5, Paulo também vai terminar dizendo que a lei veio para ressaltar o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 6, Paulo vai dizer, no verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 7, Paulo vai dizer que a luta contra o pecado é vencido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o capítulo 8 vai dizer que nada pode nos separar, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante dessas coisas que Paulo apresenta para nós, no capítulo 8, em toda a carta aos Romanos, Paulo está ressaltando a importância da glória e do poder de Deus e a nossa dependência e confiança em Jesus. Porque é Ele quem nos garante a vitória, não somos nós. Não é a nossa própria capacidade, não é os nossos merecimentos, mas é a graça de Jesus que está em nossa vida. E a nossa salvação está firmada em Cristo Jesus. Então, nada pode nos acusar. Quando você receber um não do seu patrão dizendo que você tem uma oportunidade de procurar um outro emprego, pensa no seguinte: Cristo Jesus é o meu Senhor. Se um dia você abrir um diagnóstico médico e estiver contra você, quando você lê, pensa o seguinte: Cristo Jesus é o meu Senhor. O dia que o diabo te acusar, pensa o seguinte: Cristo Jesus é o seu Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque têm as suas vidas transformadas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essas verdades sejam verdades na nossa vida, porque a nossa vida deve sempre estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra viva, eficaz. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela salvação em Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos conhece, sabe da nossa limitação e, ó Deus, sempre nos dá uma chance de recomeçar. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, muitas vezes a nossa falta de fé, nos capacita sempre, Senhor, a fazer a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque no Senhor nós podemos ter paz, vida e segurança, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.